Boa noite, Sala Chico. Nesta quarta-feira de estudos doutrinários, estamos dando prosseguimento ao estudo da obra O que é o Espiritismo. Nesse momento, estamos dando sequência ao primeiro capítulo, no segundo diálogo, diálogo com o cético. Toda semana nós trabalhamos um tópico, um item dessa obra, que é uma das obras básicas da codificação, em que nós encontramos um resumo dos principais fundamentos doutrinários, as principais características da doutrina espírita. Kardec reuniu de uma forma muito sucinta, objetiva e ainda assim muito rica acerca da doutrina espírita, com o objetivo de esclarecer dúvidas, permitir que nós conheçamos de uma forma abrangente a doutrina para que possamos nos debruçar de uma forma mais dedicada nas obras básicas, nas demais obras da codificação. Então nós convidamos a todos a estarem presentes conosco às quartas-feiras, a partir das 19h30, no nosso grupo específico para o estudo da obra O que é Espiritismo. A gente deixa o link na descrição do vídeo. Esse vídeo é compartilhado também no YouTube e na nossa página do Facebook. A gente espera que todos possam acompanhar através da leitura prévia, para que no momento da discussão tenhamos mais riqueza, maiores detalhes e que nós possamos construir nosso conhecimento de uma forma conjunta, né, para que possamos andar juntos nessa esfera de aprendizado. Vamos iniciar essa noite, como de praxe, com a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos neste momento, vivendo as experiências que são necessárias para o nosso progresso. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas que tudo é de acordo com o nosso merecimento e que podemos sim vencer as dificuldades, porque estamos juntos e reunidos para o nosso progresso, e que cada dificuldade encontrada é um passo a mais que pode ser alcançado diante da nossa escala para o progresso, do nosso progresso moral, do nosso progresso espiritual. Que possamos compreender que a cada dia estaremos caminhando rumo à nossa redenção, rumo ao nosso movimento de nos reencontrar, para nos direcionarmos ao teu caminho. Pedimos também, Senhor, neste momento de dificuldade, que olhe pelos nossos irmãos sofredores, que cheguem até eles as nossas vibrações de amor e luz. Tantas pessoas padecendo, tantas pessoas que ainda podem padecer por conta da falta de cuidado, da falta de consciência. Que cada um se conscientize do poder intenso que nos foi dado de fazer o bem ao próximo, e que esse bem é possível, esse bem é diário, que nos tenha clareza, força e discernimento para que possamos agir a cada dia de acordo com os teus ensinamentos. Graças a Deus. Bem, dando continuidade ao estudo da obra O que é Espiritismo, nesta noite, no diálogo com o cético, nós vamos encontrar Kardec fazendo alusão à pergunta do cético, né, nesse diálogo, num tópico denominado "Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam". E é impossível não lembrar de São Tomé, daquela história clássica dele, que ele precisa ver para crer. E isso a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso nesse tópico, que apesar de muito breve, como é comum, né, nas obras de Kardec, é muito rico de informações. Então a gente vai trabalhar com alguns trechos específicos para que a gente possa ter uma noção ampla daquilo que Kardec nos propõe nesse trecho. Nesse diálogo com o cético, o visitante, no caso, faz a pergunta, né? Nesse trecho da pergunta, ele faz da seguinte forma: como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhe como motivo, dizem eles, a sua falta de fé, ao que respondem, com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar meios para poder crer.
Então, o cético, o visitante, ele quer crer, mas quer crer indo a reuniões e presenciando os fenômenos. Eles estão ali preocupados com os fenômenos. Eles querem presenciar os fenômenos das mesas girantes, da psicografia, de todos os demais fenômenos que eram comuns no século XIX e que chamava a atenção das pessoas, e que esse cético, para crer, esses céticos, para que pudessem crer, eles precisavam presenciar os fenômenos. Ele pergunta, né, vem em complemento aos trechos anteriores, que há essa necessidade de ver para crer, né? E Kardec responde: é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, e os espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Isso aqui, essa frase, esse trecho dessa resposta de Kardec, ela diz muito, porque fala a respeito sobre a vontade daqueles que estão ali para presenciar os fenômenos, que a curiosidade de muitos é aquilo que move a presença deles naquele lugar, bem como que se espera que a resposta seja de acordo com o que eles querem. Mas as pessoas não sabem, e algumas esquecem, que esses fenômenos são produzidos por espíritos, que somos nós, somos seres inteligentes. E como seres inteligentes, com livre-arbítrio, podem escolher o local que eles vão estar. Kardec coloca que vai estar de acordo com a vontade deles. E vamos lembrar que os espíritos que participam das reuniões, movidas simplesmente pela curiosidade, são espíritos nessa mesma vibração. Que os espíritos mais desenvolvidos, eles vão estar presentes naquelas reuniões sérias. Eles não vão estar ali simplesmente para saciar a dúvida ou a curiosidade das pessoas. Eles têm um objetivo, eles têm um trabalho a ser realizado, e vão, neste trabalho de divulgação, eles vão estar presentes nas reuniões sérias, não nessas reuniões que têm apenas o caráter de curiosidade. Então, se a gente vê algum espírito presente simplesmente para saciar a curiosidade de alguém em algum momento, para presenciar esses fenômenos, a gente vai desconfiar desse espírito que está ali no sentido do conteúdo que vai estar sendo dito, né? Por que aquele espírito está ali? A gente sabe, de acordo com as categorias dos espíritos, que alguns espíritos gostam desse ambiente de brincadeira, né? Então, dentro das ordens dos espíritos, dessa classificação dos espíritos, que é uma classificação progressiva, vão existir aqueles espíritos que, dentro desse ambiente de brincadeira, se encontram e passam a estar sempre próximas a essas pessoas que compartilham dessa mesma vibração, dessa mesma faixa de sintonia, né? Nesse mesmo trecho, Kardec chama atenção para aquilo que nessa questão da curiosidade, as pessoas geralmente elas se colocam com ideias pré-concebidas, elas já esperam o que vai acontecer, eles já têm opiniões muitas vezes já formadas sobre aquilo que elas acham que vão ver. E Kardec coloca o seguinte: não basta dizer, mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais será, talvez precisamente o que não obtereis. Virão outros, e o que quereis se apresentará quando menos o esperardes. Kardec coloca nesse trecho algumas informações muito importantes, né? Ele fala sobre a importância que não basta ver para crer, mas se deve estar aberto para compreender a essência daquilo que está acontecendo. Ele fala sobre uma questão importante, sobre a perseverança. O que significa perseverança nesse contexto? E por que Kardec fala sobre a perseverança? Ele coloca perseverar e deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. A gente percebe
é que é necessário a gente atentar para a correspondência entre a perseverança e a dedicação a alguma coisa. Como é importante você perseverar, essa relação de perseverar e dedicar-se a alguma coisa. É nesse sentido que Kardec coloca que é importante a dedicação. Mais uma vez, Kardec está nos informando, nos colocando a importância do conhecimento, a importância do estudo, de você compreender na essência aquilo que está sendo visto, para que nós possamos formar a nossa opinião. Nesse sentido, é importante nós atentarmos para a importância de nós revermos certos preconceitos, de nós chegarmos em certas situações com ideias preconcebidas a respeito daquele determinado assunto e já termos uma conclusão prévia a respeito daquilo, independente daquilo que vamos ver. Então, você tomar um partido, você estar decidido a alguma coisa, deve pressupor um conhecimento prévio e profundo, fruto de uma perseverança a respeito do assunto que está em pauta. E essa perseverança está relacionada à dedicação, que por sua vez é compreendida como dedicação a um determinado assunto. A gente vai ver logo a seguinte, ele vai falar sobre essa diferença entre boa fé e fé antecipada, bem como ele vai colocar a questão dos naturalistas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Nesse sentido de perseverar, de nós estarmos abertos a nos livrarmos dos preconceitos, Kardec usa mais um termo interessante para a gente atentar à diferença entre boa fé e a fé antecipada. A gente não pode exigir que as pessoas tenham uma fé antecipada. Ele vai colocar assim: é um erro que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé. Aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Então, o que é a diferença dessa boa fé para essa fé antecipada? A gente não pode exigir que as pessoas tenham uma fé antecipada a respeito daquilo que elas não conhecem, mas que a partir do momento que elas começam a estudar determinado tipo de assunto, determinado tipo de coisa, que elas tenham boa fé, que elas estejam abertas a compreender, sem o uso dos preconceitos, aquilo que está sendo colocado. Então, assim, essa boa fé é se permitir, né? Nós nos policiarmos quanto o uso desses preconceitos está muito arraigado em nós, e o quanto que nós colocamos isso de uma forma muito incisiva, muito direta e muito presente. Então, a gente vê, né, Kardec continuando falando sobre o lado dessas pessoas que são céticas, que têm essa dificuldade de se desprender desses preconceitos. Kardec coloca: ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que tendo formado uma opinião, pretendem explicar ela tudo. Estes não compreendem os fenômenos que se possam dar contrariamente ao seu desejo, não sabem e não querem colocar-se nas condições precisas. Então ele está falando assim, olha, tem aqueles céticos que têm essa concepção, essa oriunda de preconceitos, bem como aqueles que acham que viram um pouquinho já podem explicar qualquer coisa. Então ele diferencia esses dois grupos de céticos como grupos ao mesmo tempo diferentes, mas que eles têm em essência algo em comum, né? Então existem esses céticos que simplesmente, essas pessoas que simplesmente se negam a compreender o objeto de estudo por já trazerem em si os seus preconceitos, bem como aqueles que veem alguma coisa e acham que já podem explicar tudo. Eu lembro, na faculdade, tem uma colega que dizia que ela já lia o título do livro, do capítulo, e já conseguia entender tudo. O que ela fazia? Ela deduzia que a partir daquele pequeno conhecimento que ela tinha do título, ela já poderia saber aquilo que estava sendo dito mais à frente, mesmo que o autor contrariasse completamente aquilo que estava no título. Mas ela, na cabeça dela, ela tinha essa ideia pré-concebida
E a partir desse momento ela já tirava a sua conclusão e dava explicações a respeito disso. É mais ou menos isso que Kardec coloca. E a gente vê que quem de boa fé pode observar, né? Kardec continua, quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Olha mais um adjetivo que Kardec usa. Paciência infatigável, uma paciência que não se cansa. Mais à frente, para falar sobre essa paciência infatigável, ele cita o exemplo dos naturalistas, que já no século XIX faziam observações muito minuciosas da natureza para que pudessem fazer as suas descrições dos animais exóticos, das relações entre esses animais. Então Kardec nos exemplifica o uso, né, dessa paciência infatigável dos naturalistas para obter resultados a respeito, por exemplo, de como o sabiá, de como o beija-flor, ele consegue ficar parado no ar, né? Então, a partir de uma observação muito intensa, conseguiu-se avaliar isso. Talvez uma coisa que possa ilustrar um pouquinho melhor sobre essa questão da importância dessa observação contínua, dessa paciência infatigável, dessa perseverança, a gente pode fazer uma alusão com os documentários atuais que a gente encontra no Animal Planet, né, nesses canais, ou mesmo na TV aberta, em que vamos falar sobre os leopardos, né, o acasalamento dos leopardos na África, por exemplo. Então, eles vão ficar, um observador, né, um naturalista, um cientista, ele vai passar dias acompanhando aquele grupo para saber como que acontece e conseguir muitas vezes uma única foto, depois de estar ali dias e dias e dias, dezenas de horas, para conseguir fazer aquela reportagem, fazer aquele artigo científico sobre aquele tema que ele está estudando. Então, essa paciência infatigável que vai permitir aquela foto perfeita daquele momento de uma flor desabrochando, por exemplo, é fruto dessa paciência que o Kardec ele usa como exemplo os naturalistas do século XIX. E quando a gente fala sobre essa questão dessa fé inabalável, da característica da boa fé, que é necessário nós estarmos abertos sobre isso, me vem a lembrança o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, no item 7, em que ele diferencia a existência de algumas pessoas que têm já dentro de si essa chama da fé e aquelas pessoas que não têm. E ele vai fazer essa diferença. Só para ilustrar, para a gente tentar entender o porquê existem algumas pessoas que nos parecem mais predispostas a agir com fé do que outras. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho para ilustrar o que a gente está falando. No item 7 do capítulo 19, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Já nasce com a pessoa. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição de tudo que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm tudo de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então ele coloca que mesmo para essas pessoas que têm essas ideias preconcebidas, nos mostra que não vão ficar nesse estado para sempre. E aquelas pessoas que parecem ter essa fé inata, que parecem ter mais facilidade para crer, elas têm essa facilidade porque elas têm experiências anteriores que permitem a isso. Kardec está dizendo que é impossível nós adquirirmos isso nessa existência? Não. Ele está dizendo que com trabalho, com estudo, com sabedoria, com perseverança, com essa paciência inabalável,
com essa paciência infatigável, nós conseguiríamos alcançar isso. Então, essa questão da gente compreender, não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, esse trecho do Evangelho, ele nos ilustra esse capítulo, que não basta muitas vezes essas pessoas observarem, que é necessário que se desprendam desses preconceitos, que se desprendam dessas ideias preconcebidas, que tenham perseverança, que tenham uma fé inabalável, que estejam dispostas a compreender. Não basta ver o fenômeno em si, é preciso compreender profundamente aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo dito. Então a gente pode resumir, né, esse capítulo em alguns tópicos que eu vou compartilhar com vocês agora. Fundamentalmente, a compreensão de um fenômeno, ele vai se iniciar pelo seu estudo. E existe uma relação do caráter da reunião, da reunião, se a reunião ela tem a finalidade de educar, de compreender, de estudo, é uma reunião de cunho sério, em vez de uma reunião por curiosidade. Então, com a presença do tipo de espírito que vai estar presente em cada uma dessas reuniões. Então, uma reunião de estudos sérios vai ter espíritos mais desenvolvidos para assessorar essa reunião. Como é que é importante nós termos essa boa fé para iniciarmos qualquer jornada, né? Que saibamos manter essa boa fé, essa mente aberta para o diálogo, para o conhecimento, para o novo, para rever os nossos conceitos. Nós somos seres em constante construção, e nesse processo de construção constante é de suma importância que nós tenhamos essa capacidade de reavaliar, de nos reorganizar, de traçarmos novos rumos ou mantermos os rumos que já tomamos de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso conhecimento. Conhecimento é fundamental. Kardec fala sobre isso o tempo todo, quanto que é importante nós conhecermos. Existem pessoas que estão mais predispostas a perseguir, né, a considerar que qualquer coisa seja um embuste, qualquer coisa seja uma falsificação, né? Então, existem pessoas que têm essa predisposição e faz parte da caminhada delas, e vai chegar um momento em que isso mudará. Existe um limite até onde a gente consegue argumentar com pessoas que têm essa predisposição a reconhecer em tudo algo que não é sério, algo que não é verdadeiro. Então a gente tem esse limite até onde a gente pode alcançar. E eu acho que Kardec, quando nos orienta nesse trecho, ele também nos aconselha a cultivar a perseverança, a cultivar essa infatigável paciência. E é difícil, né? Quantas vezes a gente se vê tentado a desistir, quantas vezes a gente se vê tentado a não seguir adiante, a tomar o caminho mais fácil. Então, que nós saibamos perseverar, que nós saibamos cultivar essa infatigável paciência. E quando ele fala de perseverança, ele fala sobre uma questão muito importante. A gente persevera naquilo que a gente se dedica, naquilo que a gente dá importância. Então, quando ele fala dessa perseverança, ele está falando sobre como nós gerenciamos o nosso tempo também. Porque a gente dá importância, a gente prioriza aquilo que nós consideramos importante. O que nós estamos considerando importantes hoje? O que é importante para a gente hoje? O que nós estamos priorizando hoje? É uma análise, eu acho, que Kardec nos convida a fazer sobre como nós estamos nos relacionando com as nossas prioridades. A prioridade que eu acho que eu tenho é a prioridade que eu executo, de fato. E em tempos em que a informação ela é tão breve, tão possível, nós temos uma gama enorme de informações ao alcance dos dedos, né? A internet está tão próxima da gente e que nós podemos fazer inúmeras coisas com a internet. O que nós estamos fazendo, por exemplo, com a internet? O que nós estamos preferindo fazer, né? Eu lembro de ter assistido uma palestra do Rossando Klinge, e ele, brilhante como sempre, estava chamando a atenção daquelas pessoas sobre justamente essa questão do gerenciamento do tempo, que nós estamos fazendo com o nosso tempo, de que forma que nós estamos relacionando as nossas prioridades, a nossa perseverança, como nós estamos trabalhando a nossa perseverança. Nós estamos
destinando energias para aquilo que deveríamos estar destinando, ele falava sobre, ele gosta de assistir séries, gosta de assistir filmes, mas sobre as pessoas que maratonam, né? Pegam uma série que tem 18 episódios e assistem todos os 18 episódios de uma vez só, um atrás do outro, um atrás do outro. E emendam essa série em outras, em outras, em outras e outras e outras. E ele pergunta, por que a gente se prende tanto em uma dessas séries? Seja série de super-herói, de série policial, seja o que for, seja o assunto que for. O que nos prende nesse tipo de situação? Por que nós perseveramos nesse tipo de coisa? Por que nós perseveramos nisso? Porque nós estamos priorizando com o nosso tempo, que é alguma coisa que não volta, é algo que nós não conseguimos reconquistar o tempo, porque nós estamos utilizando o nosso tempo para algo que não nos será construtivo. Por que nós estamos presos nisso? Ele desenvolve o assunto de uma forma mais profunda, mas aqui eu queria chamar a atenção para o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Mas quando você tem tempo, você está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo quando nós temos tempo? Nós estamos construindo algo de bom, algo de adequado para a nossa existência, que vai contribuir com a nossa evolução, com a nossa melhoria, vai contribuir com o nosso próximo? Será que nós estamos fazendo isso? É uma questão que a gente deixa para debate. Até já!